Olá, estamos aqui hoje, eu, professor Kleber Del Claro, da Universidade Federal de Uberlândia, com vocês para a nossa primeira aula de Ecologia Geral, uma disciplina introdutória à ecologia. E nossa aula de hoje é sobre a história da ecologia e a biologia como ciência. Então, vamos lá. Muito bem. Uma coisa que a gente pode se perguntar, e algumas pessoas perguntam, é se a biologia é uma ciência? Pois bem, tal afirmação a gente discute ou a gente não discute essa afirmação de que biologia é uma ciência? Afinal de contas, o que a gente entende como ciência? O que é ciência? Será que ciência é todo o esforço que nós fazemos para tentar entender o que está acontecendo no mundo, utilizando ferramentas como a nossa observação, a comparação com o que está acontecendo em outros sistemas da natureza, experimentação, a gente testa coisas e a gente analisa o resultado desses testes, pensa sobre eles, faz uma síntese então e conceitualiza. A gente põe no papel, a gente tenta definir o que está acontecendo. Não é verdade? Se isso é ciência, e nós entendemos ciência também como nos propõe o saudoso Ernest Mayr, né? Ciência como sendo um corpo de fatos, ou seja, o conhecimento e os conceitos que permitem explicar esses fatos, então claramente, logicamente, a biologia é uma ciência. Entretanto, nem sempre foi assim o entendimento da biologia como ciência. E eu indico para vocês um livro do Ernest Mayr chamado Biologia Ciência Única, um livro que ele publicou em 2005, já com 100 anos de idade. Então, um livro muito legal do Ernest Mayr. O Ernest Mayr morreu com 101 anos de idade, né, há um tempinho atrás. Muito bem. A palavra ciência para Mayr, ela é usada muito equivocadamente quando aplicada num sentido muito inclusivo, né? De que tudo é ciência. Por exemplo, horóscopo não é ciência, entendeu? Achismos que existem aí na natureza, coisas que não são comprovadas, isso não é ciência, tá? Então, assim como muita gente inclui qualquer coisa como se fosse ciência, também ocorre no extremo oposto uma radicalização que é feita principalmente por filósofos fisicalistas de origem newtoniana, né, de um pensamento newtoniano muito estrito, que eles restringem ciência apenas à ciência física fundada na matemática. Para essas pessoas, por exemplo, a biologia evolutiva ela não é uma ciência, porque ela é muda, ela é mutável. E para eles, A mais B igual a C, bem fechadinho. Tem que dar sempre a mesma coisa e poder ser replicado. Então nós temos que tomar muito cuidado com o sentido através do qual estamos utilizando a palavra ciência, tá? A ciência, gente, ela nasceu verdadeiramente como um corpo de fatos, um acúmulo de conhecimentos e uma transmissão desses conhecimentos nas colônias jônicas da Ásia Menor, no sul da Itália e na Grécia, onde ela rudimentarmente nasceu. Tá? Se nós lembrarmos, né, Aristóteles, que é uma pessoa ou um grupo de pessoas, né, um pensador, um grupo de pensadores, em 322 a.C., ele já criou as bases para a ciência em termos gerais. Como Sócrates foi conhecido como pai da filosofia, Aristóteles é conhecido como um dos pais da ciência, tá bem? E essa nossa ciência, então, que nasceu lá atrás com Aristóteles, ela veio se desenvolver muito mais aqui na frente apenas. Apenas a partir do século XVI, do século XVII, com Galileu, Descartes, Newton, tá? É que a ciência tomou corpo parecido com o que ela é hoje, uma ciência mais moderna, a ciência depois do iluminismo, tá? Na área biológica, dois nomes se destacaram muito à frente de outros nesse período, que foi o Linné, o Buffon, como pais das ciências naturais. O Lamarck também teve um papel muito importante,
e posteriormente, como nós sabemos, o Darwin, não é mesmo? A palavra ciência, science em inglês, ela é designada para usar ciência apenas a partir de 1840, por um dos companheiros darwinistas do velho Charles, né? O Will. O Will usou essa palavra que ele extraiu do alemão, Wissenschaften. Wissenschaften, então, foi uma primeira palavra anglo-saxônica transformada em science e depois transformada em ciência para o nosso uso. Só para vocês terem uma ideia, aqui é a região da Ásia Menor e nessa região aqui, ó, da Jônia, que aqui embaixo vocês veem em destaque, né? A Jônia, nesse lugarzinho aqui, por aqui que nós tivemos a origem das ciências na antiguidade. Aqui na Jônia, aqui na Grécia e aqui no sul da Itália. Então foi nessa região do mundo aqui, ó, que a ciência como nós entendemos hoje nasceu aproximadamente 400, 300 anos antes de Cristo. Muito bem. A biologia moderna, gente, aquela que a gente estuda, ela foi gestada ao longo de 200 anos, entre 1730 e 1930, mais ou menos 200 anos de gestação. No período de 1828 a 1866, em 38 anos, foram estabelecidos os dois ramos da biologia moderna, a biologia funcional e a biologia evolucionista. Ou seja, são os anos em que Darwin começou a publicar as suas coisas junto com mais um grupo de outros cientistas, até 1859, né, quando ele publica suas cartas sobre a seleção natural e a biodiversidade, a evolução através da seleção natural e posteriormente o livro, tá? Então, antes da biologia evolucionista, a gente só entendia a biologia de um modo descritivo, que era aceito pelos filósofos fisicalistas, porque era sempre mais ou menos do mesmo jeito. Então, por exemplo, a gente quando via uma aranha dessas aqui, né, numa teia bem discoidal, parece que um disco de vinil daqueles mais antigos, não é? Então, o nosso interesse antes de Darwin, antes dos darwinistas, era descrever como é que isso aqui funciona. Como é que a aranha faz a teia, quantas glândulas ela usa, são 9 glândulas, hein, na maioria das aranhas. Como é que ela faz o fio inicial de sustentação, como é que ela faz isso, como é que ela faz aquilo. No período pós-darwiniano, Darwin e pós-Darwin, né, nós começamos a entender o porquê, o histórico. Por que, que a aranha faz assim e não faz de um outro jeito? Qual a vantagem para a aranha fazer isso em termos de valor adaptativo, de aumentar o seu fitness, ou seja, a quantidade de indivíduos que ela deixa para as gerações futuras. Muito interessante, não é? E quem colaborou com isso? Darwin, que viveu de 1809 até 1882, e os evolucionistas, como por exemplo Lamarck, Charles Lyell, que se converteu ao evolucionismo por Darwin, o Alfred Huxley Wallace, o Alexander von Humboldt com suas viagens, seus livros de história natural, o Henry Walter Bates, que passou 10 anos na bacia amazônica estudando borboletas, o Asa Gray nos Estados Unidos, o Joseph Hooker, que foi curador do Jardim Botânico, né, de Kew, na Inglaterra, contribuições enormes para a ciência, principalmente nas áreas botânicas, viajou até o Himalaia, o Thomas Huxley, né, avô do Thomas Huxley da teoria sintética da evolução de 1920, o Forbes, que é pai da paleontologia, o Audubon com ornitologia nos Estados Unidos, o Ernest Haeckel, que foi o Darwin alemão, e muitos outros contribuíram para o crescimento dessa ciência. Tá? E o que nesse universo nós podemos dizer das origens da ecologia e os seus propósitos? Pois bem, nós, como seres humanos, temos uma origem na África, como vocês sabem, na região do Quênia, entre o Quênia, a Etiópia e a Tanzânia. Ali viveu, há mais ou menos 5 milhões de anos atrás, um grupo de hominídeos, os australopitecíneos,
dos quais surgiu um ramo que deu origem à linhagem Homo, que a partir de 2 milhões de anos começou a se desenvolver. Esses primeiros hominídeos, através de pinturas rupestres, através de uso de ferramentas, através de pistas que a história evolutiva nos deixou, fica claro para nós que esses hominídeos estudaram muita ecologia para poder sobreviver. Porque eles precisavam olhar na natureza e saber, por exemplo, o que eu posso comer? Quando é que tem essa planta disponível para eu comer? O passarinho está comendo, comeu e não morreu. Será que eu posso comer também? Os animais, puxa vida, como é que eu faço para subjugar uma presa muito maior do que eu? Um veado com chifres grandes, um búfalo, para eu capturar é difícil. Como é que eu vou capturar? Eu posso me espelhar no comportamento de leões, leoas, atacar em grupo. E como eu me defendo? Porque ao mesmo tempo em que eu sou um predador, eu sou uma presa. E eu não tenho muito com que me defender. Não tenho garras poderosas, não tenho dentes poderosos, não tenho músculos poderosos. Como é que eu vou fazer para viver nesse mundo? Então, o ser humano espelhava-se na natureza para saber o que e como comer, aonde viver, aonde se abrigar, aonde escapar de seus inimigos naturais, como é que esses inimigos agiam, tá? Então foi muito importante para nós o conhecimento ecológico. O interesse em retratar, em perceber a natureza à nossa volta, significava e significa muito para os humanos. Dá um resultado imediato para a nossa própria sobrevivência. Estudar a história natural das interações entre animais e plantas é que dizia para os seres humanos de como se alimentar, onde encontrar o alimento, como encontrar as suas presas, como lidar com essas presas e muito mais. Mas além disso, o ser humano também caracterizava-se e caracteriza-se pela sua curiosidade. Observe isso daqui, por exemplo. Olha, isso aqui que nós estamos observando é uma ave do paraíso, um macho fazendo a corte para as fêmeas, né? Veja bem que legal. Ele chacoalha uma antena longa que ele tem, né? Uma pena longa que ele tem com umas anteninhas, chacoalha a cabeça. Parece aquela coisa que vocês estão sentindo falta, né? A balada. E lá, no, olha lá, na balada, lá no barzinho, o cara fazendo todas as estripulias para ver se atrai as moças, né? Para conseguir o objetivo final dele, que é o que todos sabem, tentar se reproduzir. Pois bem, isso aí é curioso, não é muito curioso? A gente vê um passarinho fazer toda essa estripulia, né? Toda essa pavonice para poder atrair uma fêmea? Pois é, a satisfação da curiosidade humana é um dos papéis centrais da ecologia, do estudo da biologia, do estudo do comportamento animal. Por quê? Satisfazer a nossa curiosidade sobre como a natureza se comporta resultou em nossa sobrevivência passada, presente e resultará na nossa sobrevivência futura. Veja bem, se nós não tivermos curiosidade em entender, por exemplo, como é exatamente que o coronavírus saiu da natureza e veio parar no organismo humano, como ele está se adaptando, como ele está se mutando, nós não sobreviveremos. Nós precisamos entender a biologia básica desse organismo que a gente nem enxerga, um vírus pequeniníssimo, para que a gente possa sair desse inferno que estamos vivendo já há mais de um ano, de uma pandemia mundial como nós nunca tivemos em nossa história, com tanta abrangência simultaneamente em tantos os lugares. Um vírus que muta aqui hoje e já está na Malásia amanhã, que muta na China hoje já está na Europa amanhã e aqui depois. Não é verdade? Então, nos espelhar, estudar a natureza, estudar como os organismos interagem e se comportam é fundamental para a nossa própria sobrevivência. Veja um outro exemplo aqui, olha só, presta bastante atenção. Chega pertinho do computador. Olha o que acontece se você não escolher o lugar certo até para pescar. Viram? Então, o ser humano que não se espelha na natureza, que não respeita a natureza, que menospreza a natureza, menospreza o impacto de uma pandemia, de uma virose como essa que nós estamos vendo aí, não tem uma vida muito longa, tá?
A palavra oikos, ela tem uma origem grega e ela significa casa. E ela nasceu há mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Depois dessa palavra oikos, que vai dar origem a ecos, que é a ecologia, tá? Nós encontramos nesse período de 500 a 300 anos atrás, né? 300 anos antes de Cristo, né? Então 2500 anos atrás, um camarada que chamava-se Tales, da região de Mileto. Esse Tales de Mileto, gente, ele foi o primeiro a tentar olhar para a ecologia como sendo o princípio de todas as coisas. Ele buscava na natureza um elemento fundamental do qual todas as coisas se originam e no qual todas se tornam no momento em que deixam de existir. E a resposta para ele é que tudo vinha da água e voltava para a água, que a água era um elemento essencial, primordial, que estava presente em todos os organismos vivos. E que todos os organismos vivos, quando deixavam de existir, deveriam de alguma forma contribuir para o retorno dessa água. Muito bem. É quase uma coisa bíblica, né? Do pó viemos, ao pó voltaremos. Não é verdade? Viemos do carbono, somos um monte de moléculas de carbono, água, organismos interagentes dentro de nós. Veja bem, nós somos resultados de interações ecológicas. Um mitocôndrio que foi fagocitado transformou-se numa mitocôndria é a base da nossa vida. Nós somos resultados de uma simbiose e temos um monte de outros organismos simbióticos vivendo dentro de nós. Você não é você, você é uma comunidade ambulante, tá? E quando morrer, você vira pó. Você vira carbono que retorna para a natureza, água, luz, energia, não é? Que vai ser retornada para essa natureza à nossa volta. O Tales de Mileto procurava explicar isso. A água, para ele, ela tinha um simbolismo como transformadora, como renovadora, como algo que é eterno na natureza. Tá? Muito bem. Depois, em 1870, o Ernest Haeckel, que é conhecido como Darwin alemão, ele veio até a Inglaterra conhecer o Darwin, tiveram um encontro muito interessante. Tá? O Darwin não entendia muito do que ele falava, porque o inglês dele era muito ruim, mas quando ele chegou na Alemanha, ele descreveu Darwin como uma pessoa altiva, linda, de profundos olhos azuis, parecia que estava descrevendo o Superman. Tá? O Haeckel descreveu ecologia como sendo o estudo do meio ambiente natural e das relações dos organismos entre si e com o seu ambiente. Ou seja, ecologia é a economia da natureza. Nossa, que é o título do livro do Hicklefies, que a gente vai usar no nosso curso, que eu vou indicar para vocês. Vocês devem se basear na economia da natureza, o livro do Hicklefies, né, para Robert Hicklefies, para que a gente possa conduzir bem esse curso. Vou mostrar o livro para vocês durante a aula presencial e que vocês acompanhem por ele. Pois bem, mas existem muitas divergências sobre quem foi realmente o fundador da teoria ecológica moderna. Né? Alguns, então, marcam o início como a definição do Haeckel, outros atribuem a Eugenius Warming, né, que inclusive andou pelo Brasil, pela região de Minas Gerais, pela Lagoa Santa, né, através do seu livro O Ecology of Plants, An Introduction to the Study of Plant Community, de 1895, talvez seja um marco do início da ecologia bem fundamentada, bem estabelecida. Mas também alguns podem dizer que a ecologia começou lá atrás com Linné, quando Linné descreveu os primeiros organismos, colocou esses organismos numa árvore, né, racional para nós, e foi o primeiro, de fato, a começar a pesquisar como é que as interações ecológicas agiam, como é que era a economia da natureza no início do século XVIII. O primeiro livro publicado aqui nas Américas, realmente lidando e falando de ecologia, uma ecologia parecida com a ecologia moderna que nós tratamos hoje, foi um livro publicado por Frederick Clements, um botânico, que nós vamos ver na aula de comunidades, que definia as comunidades fechadas. Tá? Muito bem. A ecologia no século XX tem grandes contribuidores, um monte de gente. Vamos destacar o nome de alguns deles, que é muito importante vocês saberem.
Gente, por que o professor está falando numa aula de história da ecologia, esses nomes? Pensa bem. Se você for um biólogo, se você for um ecólogo, e você não sabe nem o nome dos principais contribuidores da sua área de atuação, que porcaria de biólogo você é? Que porcaria de ecólogo você é? Você tem que saber quem fez a história daquilo que você estuda. Extremamente importante para que você não seja um analfabeto funcional na sua própria área de conhecimento. Então, nesse século, em 1935, por exemplo, o Tansley, um botânico, ele cunhou o termo ecossistema em 1935. Vejam como isso é recente, gente. Não faz 100 anos que nós falamos de ecossistema como um sistema interativo estabelecido entre a biocenose, os organismos vivos, e seu biótopo, ou seja, o ambiente no qual eles vivem. A ecologia tornou-se, assim, em seu princípio, uma ciência que estudava os ecossistemas. Olha só, isso influenciou muito na nossa vida como ecólogos, no estudo da ecologia. Porque o Tansley e seus conhecimentos, seu livro, os seus escritos, foi adotado por um educador americano chamado Eugene Odum. O Odum era muito rígido, muito assim, daqueles educadores assim muito durões, né? Imagina o período. E junto com o seu irmão, né, o Howard e o Eugene escreveram um livro em 1953 sobre ecologia, um livro geral de ecologia, que foi usado por gerações e gerações de biólogos, ecologistas, e mesmo quando eu fiz ecologia, né, quando eu fiz biologia, eu sou formado em ciências biológicas pela Unicamp, na aula de ecologia a gente ainda via a indicação do livro do Odum. Ele era muito mais usado na USP e na Unicamp a gente já usava mais o livro do Pianca, que era um livro com uma característica muito mais de ecologia evolutiva, tá? Muito bem. Depois nós temos um camarada chamado Coles. O Henry Chandler Coles foi um dos fundadores do estudo emergente da ecologia dinâmica. O que é essa ecologia dinâmica? É uma ecologia que estuda a sucessão da natureza, sucessão ecológica. Então, ele fez um estudo nas dunas da região de Indiana, nos Estados Unidos, na proximidade do Lago Michigan, que deu origem à nossa compreensão da sucessão dentro da ecologia. Mas nós tivemos antes dele ainda um zoólogo inglês no século XX, muito importante para nós, que é o pai da ecologia animal. Ele chamava-se Charles Elton. E o Charles Elton começou a estudar também os animais e não apenas as plantas. O Elton também é considerado o primeiro a cunhar os termos cadeia alimentar, ciclo alimentar, num livro seu famoso desse período, próximo da década de 1930, chamado Animal Ecology. Veja bem, o Elton também foi muito responsável pelo surgimento de disciplinas ligadas a invasões ecológicas, ecologia de comunidades, ecologia de doenças, de parasitoses na vida selvagem. Um pouquinho mais para frente, nós temos agora um nome muito importante para nós, que é o pai da ecologia moderna, o George Evelyn Hutchinson. Muita gente pensa que é mulher porque às vezes vê só o nome de Evelyn Hutchinson, né, e começa a achar que foi uma mulher. Não, é o George Hutchinson, tá? Ele é comumente conhecido como o pai da ecologia moderna. Ele foi um inglês, mas que migrou para os Estados Unidos já muito jovem, estudou na Universidade de Yale, né? E ao longo da sua carreira, ao longo de 6 décadas, 60 anos de carreira como ecólogo, ele contribuiu para a limnologia, entomologia, genética, bioquímica, a inclusão da matemática nas ciências populacionais, na ecologia e muito mais. E ele ainda formou uma série de pessoas, como, por exemplo, uma outra pessoa extremamente importante na nossa área, o Robert MacArthur, que, junto com o Edward Wilson, trabalhou em cima de várias teorias ecológicas. Inclusive, foram eles que desenvolveram a teoria da biogeografia de ilhas, que vai depois ser desdobrada para o nosso conhecimento de reservas e parques ecológicos, tamanhos de parques, tamanhos de reservas, muito importantes para a conservação biológica, para o nascimento da ecologia conservacionista. Tá bem? Mas quais são, para nós,
os princípios gerais da ecologia. O bom de uma aula gravada como essa para vocês é que a gente não precisa ficar fazendo muitas pausas. Você não entendeu? Pausa aí, volta e escuta de novo, tá bem? Inclusive, se o professor falou besteira, você veja, anota e avisa para o professor corrigir no vídeo no próximo, tá bem? Muito bem. Quais são os princípios da ecologia moderna? São vários. O primeiro deles, os sistemas ecológicos seguem as leis da termodinâmica, o que agrada muito os filósofos fisicalistas newtonianos, porque a gente obedece a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Na natureza, energia não se perde, não se cria, ela é transformada. Tá certo? É a primeira lei. E os sistemas, eles operam de uma forma muito assim abertas, através da entropia, de uma forma desorganizada. Na conversão da forma de energia de uma para outra, sempre há uma perda para o sistema, na forma de calor, na forma de luminosidade. A ecologia obedece às duas leis da termodinâmica, tá bem? O meio físico tem ação controladora na produtividade de sistemas ecológicos. Todo sistema ecológico depende de solo, relevo, clima, chuva, tá bem? O meio ambiente físico tem uma interferência enorme nos sistemas ecológicos. A estrutura e a dinâmica das comunidades, que eu vou explicar para vocês depois o que são comunidades, são reguladas por processos populacionais. Como que é isso? Vamos lá, vamos entender. Existe o organismo, organismos que se reproduzem entre si, dando origem a descendentes férteis, compõem uma espécie. Essas espécies têm populações. Populações de diferentes espécies se reúnem em comunidades. Grupos de comunidades numa mesma área formam um ecossistema. Simplificando as coisas, é assim. Então, o organismo, que é onde ocorre a recombinação gênica quando ele está dentro de uma população, se intercruzando, tá? Esse organismo no qual ocorrem as mutações, esse organismo no qual ocorre a seleção natural, ele está dentro de uma população. Essas populações vão haver predomínio, então, de um determinado gene, de outro gene ao longo do tempo. Isso interfere no modo como essa população interage entre si, intraespecificamente, e com as outras espécies, interespecificamente, impactando a comunidade, impactando a natureza como um todo. Tudo bem? Outro ponto é que, através das gerações, ou seja, ao longo do tempo, os organismos respondem às mudanças no ambiente. Ou seja, alterações no ambiente, alterações na história da natureza, vão provocar alterações no indivíduo, do indivíduo altera a população, então ocorre evolução. Evolução para nós em ecologia e em biologia não é sinônimo de progresso. Fique bem atento a isso. Evolução para nós é sinônimo de mudança, de transformação. Você pode se transformar, né? Sua espécie pode se transformar em algo melhor, ou ela pode entrar num beco evolutivo, em algo pior, e ser extinta. Tudo bem até aí? Então são esses os 4 princípios que norteiam a ecologia, tá certo? E nós precisamos entender o que é um organismo, qual o significado biológico da existência das espécies. E isso nós veremos na nossa terceira aula, tá bem? Lembrem-se disso, vão pensando nisso. O que é um organismo? Eu não quero que você me diga a definição de espécie. Espécies são populações pamíticas, ou seja, que se cruzam ao acaso, dando origem a descendentes férteis. Não é essa definiçãozinha de colégio, não. Eu quero que vocês me expliquem. Por que o organismo existe? Por que a espécie existe? Qual o significado da existência biológica das espécies? Por que a natureza criou a espécie? Biólogo tem que saber isso. Muito bem. Como é que nós estudamos ecologia? Nós temos ferramentas para estudar ecologia. E a principal delas é o método hipotético dedutivo. Nós trabalhamos com hipóteses. A gente observa uma coisa, a gente pensa naquela coisa. Nossa, isso existe para isso. Tá? A gente ativa o nosso sistema cognitivo perceptual. Tá certo? Desde 70 mil anos atrás a gente faz isso. E foi o que fez a grande diferença na nossa espécie. Nós evoluímos muito mais
intelectualmente, através do sistema cognitivo, que sofreu uma transformação, do que fisicamente. Tá bem? Então a gente pensa numa hipótese, pensa numa premissa, a gente pensa em premissas, previsões ou questões para testar essa hipótese, a gente testa essa hipótese na natureza, no laboratório, para poder deduzir se a gente está certo ou errado no nosso pensamento. Vamos ver um exemplo, tá? Olha aqui. Isso aqui é um vídeo que uma aluna minha, Adriele, mandou essa semana para mim do mato aí do caça-pesca que ela trabalhando. Uma aranha salticídea, você está vendo ali, está predando uma libélula numa flor, um coiagrione de um zigópterozinho, né? Daquelas libélulas Dancelfly, bem pequenininhas. Pois bem, o que seria a minha hipótese H1? Minha hipótese principal. Salticida, ou seja, essa aranha, é um predador específico de Odonatas coegranione. Tá? Então, salticida é um predador específico de Odonata coegranione. Minha hipótese H1. A minha hipótese zero, ou a minha hipótese nula, ela sempre deve ser o contrário daquilo que eu quero provar. Então, salticide não é um predador específico de Odonatas coegranione. Que se eu fizer um trabalho para valer, for testar isso, é exatamente isso que vai mostrar. A minha hipótese fracassou e o válido é a hipótese nula. Tá? Como é que eu vou saber isso? Eu vou ter que ir na natureza observar, eu vou ter que quantificar quantas vezes aquela salticida lá está comendo libélula, quantas vezes está comendo mosca, para ver que ela come outras coisas. Eu vou ter que testar, eu vou lá para a aranha e ofereço presas diferentes, vou ver no que dá, tá certo? Então a gente faz perguntas e testa essas perguntas, que são geradas pelas nossas hipóteses, tá? Então a gente faz previsões. Se a minha hipótese é verdadeira, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo. Tal coisa favorece a minha hipótese, tal coisa enfraquece a minha hipótese. Tudo bem? Olha, veja esse caso aqui, ó. Isso aqui é um macaquinho, presta atenção na filmagem, ó. Uma fêmea pegou o filhote do outro e saiu correndo com o filhote no colo. Puxa, o que será que está acontecendo? Vamos ver de novo, ó. Ela pega o filhote, sai correndo, repare aqui, ó, tem alguém descendo, tem alguém descendo. Reparou? Tem alguém descendo ali. O que está acontecendo? Essa moça, Sarah Hard Blaifer, ela fez um estudo na Índia com macacos langurs sobre infanticídio. Ela percebeu que quando um macho destrona outro macho do seu harém de fêmeas, ele começa a matar os filhotinhos. Ele mata os filhotinhos que estão no harém. Ela trabalhou com um método hipotético dedutivo de hipóteses múltiplas. Ela testou 3 hipóteses. Poderia ser competição sexual, poderia ser estresse proveniente da disputa e poderia ser patologia social. Competição sexual. A minha hipótese é: há uma competição sexual, então o macho mata outros machos, para que eles não cresçam, se tornem machos macacões grandões e batam nele e roubem o harém dele. Tudo bem? Então essa é a minha hipótese com as minhas premissas. Então qual é a minha premissa? Ele só tem que matar macho. Ele não tem que matar fêmea. Tá bem? Segundo, o estresse proveniente da disputa. A briga entre os macacos lá fez com que o macaco fique muito estressado, ele sai matando os filhotinhos e até come. Tá? Para ingerir proteína do estresse que ele teve na disputa. Tá certo? Então, se essa hipótese é verdadeira, ele tem que matar macho, tem que matar fêmea e tem que comer. Tem que fazer alguma coisa diferente. Porque ele está estressado. Patologia social. Só em situações de estresse absurdo, de patologia social, assim, população muito grande, está faltando comida, isso deveria acontecer. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir para a Índia, ficar 2 anos lá e testar essas coisas. Simples assim, que foi o que a Sarah fez. Tá? E ela observou o quê? Se vocês forem lá no curso de comportamento animal, que também está na minha página do YouTube, vocês vão ver essa história direitinho. Tá? Pensem nisso, pensem nas hipóteses, pensem nas premissas. Pensem em biologia. Quando a gente estuda comportamento, ecologia, a gente tem que pensar em vários fatores, inclusive fisiológico. Pensa o seguinte: eu sou um macho, ganhei um harém para mim. Se eu deixar as fêmeas quietas com seus filhotes, eu não vou conseguir reproduzir. Porque enquanto elas estão amamentando,
elas não vão ovular para produzir um filho meu. E elas podem amamentar esse filhotinho até 2 anos. Se isso acontecer, vai dar tempo de um outro macaco vir, me encher de porrada, tomar o harém de mim e ficar com as minhas fêmeas. Então, ele comete o infanticídio de machos e de fêmeas, é competição sexual sim, mas não como a Sara pensou, para que os filhotes entrassem em ciclo estral novamente. Quem mostrou isso para a Sara, quem ajudou ela a chegar a essa conclusão, foi o seu orientador. Uma parceria muito boa entre os dois. Então, eles usaram ferramentas clássicas, olhar as características da espécie, observar no campo, levantar hipóteses e testar, experimentar essas hipóteses. Tudo bem? Então a gente encerra essa primeira aula de hoje deixando alguns recadinhos aí para vocês. A gente nunca vai estar aqui ensinando para vocês tudo. A gente está aqui para orientar, para mostrar para vocês o caminho, para que vocês encontrem aquilo que melhor os satisfaça dentro de vocês mesmos e que vocês trilhem caminhos que outros ainda não trilharam, para que a ciência possa avançar. Tá bem? Até a próxima aula. Nos encontraremos em breve.